Olá, pessoal, da turma de Teoria do Conhecimento. Tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Carlos Euclides Marques e vou acompanhar vocês ao longo deste semestre, ou desse ciclo, né? Na realidade, o primeiro ciclo do semestre de 2021. Então, vou acompanhar vocês neste primeiro ciclo, deve durar aí um mês, uns 45 dias entre o início dessa unidade de aprendizagem e o período para fechamento, término dos estudos, né, para a maioria, salvo aqueles, né, que porventura vão fazer uma segunda chamada da avaliação presencial, que em função do isolamento vai funcionar em caráter especial, ou seja, também será feita no ambiente virtual de aprendizagem, né, o nosso EVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. A maioria geralmente faz a avaliação especial, que corresponderia à avaliação presencial, ali logo no primeiro sábado, no primeiro período. Se fosse presencial tradicionalmente, seria um dia só no sábado, logo após ao término da unidade de aprendizagem. Isso dá mais ou menos aí uns 30 dias de estudos para essa grande maioria. Eu fico à disposição, inclusive, mais tarde, até junho, quando é a data para aqueles, espero que a grande maioria não precise disso, que no geral é o que acontece, né? A grande maioria não precisa, e fazer uma segunda avaliação presencial, nesse caso especial, né? De recuperação, que seria a chamada avaliação final, tá? Que também é feita na modalidade à distância tradicionalmente. Então, as avaliações são predominantemente objetivas e feitas no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Mas vou voltar isso aqui à frente. Então, vamos lá, né? Vamos acessar o EVA aqui, né? O ambiente virtual de aprendizagem, como eu estou indicando aqui em cima. Ao acessar o ambiente virtual de aprendizagem, né, vocês põem aí o seu login, caso aqui é o do professor, e a senha. Tá, o tradicional Enter. E aí vocês vão ter, cada um vai aparecer o seu, essa é a página do professor, pode ter um layout um pouquinho diferente de vocês, mas aqui na primeira, né, para vocês, a lista das unidades de aprendizagem que vocês estão cursando, né? Nós estamos em tempo de especial, né? Então mesmo aqueles estudantes de curso presencial, como é o caso da maioria de vocês, né, fazem medicina, a turma é em grande parte, né? Eu olhei ali a lista da turma, tem 133 alunos, e ao olhar os perfis assim, fazendo um apanhado geral, né? Não olhei todos, mas fui assim aleatoriamente dando uma olhada. Então eu percebi algumas coisas, né? Uma coisa que eu percebi é que praticamente todos, né, salvo talvez um ou dois, são do curso de medicina. Então é uma turma de medicina. Dos perfis que eu olhei, é interessante que vocês preencham os perfis. Para os perfis que eu olhei, a maioria não estavam totalmente preenchidos, né? Vinha só com aquelas informações que já são pré-cadastradas. Eu identifiquei que era uma turma de jovens, e na faixa etária entre 16, 17 e 25 anos. Grande maioria está nessa faixa, com as datas de nascimento entre 2000, 2001, mais velho 1997, dos que olhei, né? São jovens que pretendem exercer função
de medicina ou de médico, e isso me dá mais um foco, porque geralmente as turmas, como essa é uma unidade de aprendizagem pode ser oferecida para vários cursos, como eu já disse, às vezes as turmas estão misturadas, quando muito é focada numa determinada área. Então, por exemplo, na área da saúde, aí a gente encontra estudantes que são da medicina, da odontologia, da nutrição, da enfermagem, da fisioterapia, às vezes também da psicologia, né? Então, tem várias áreas das mais ligadas aí à questão da saúde. Mas esta turma em especial, pelo que eu olhei nos perfis e no registro da turma, é de alunos ou de estudantes de medicina, ok? Então vocês vão encontrar aí a lista das unidades de aprendizagem que vocês estão incluídos e aí vocês vão clicar em teoria do conhecimento. Essa é a nossa unidade de aprendizagem. Lembrando, né, que essa é uma unidade de aprendizagem que vem da área de filosofia, é uma unidade de aprendizagem que a gente chama institucional. Há 4 unidades de aprendizagem institucionais na Unisul e que obrigatoriamente fazem parte de todos os currículos, tá? De todos os cursos. Está modificando conforme está modificando também o formato curricular em função da adequação da Unisul ao sistema Ânima, mas no caso da medicina, ainda não entrou totalmente no sistema, então tem essa unidade de aprendizagem institucional, teoria do conhecimento, assim como tem outras. E o que nós vamos ver aqui nesta unidade de aprendizagem? Nós vamos começar com uma discussão sobre tipos de conhecimento, né? E quais são os tipos de conhecimento que nós vamos procurar caracterizar. Basicamente 5, tá? Mito e religião, que compõem um grupo, senso comum, arte, filosofia e ciência. Tá? Então, esse é o tema do primeiro tópico de estudo. Então, vamos lá, vamos ver o que nós temos, né? Temos aqui, ó, esse item aqui, tópicos de estudos. Quando você clica em tópicos de estudo, tem esse mapa geral, o primeiro mapa geral que aparece aqui, início. Aí tem algumas instruções gerais, né, para você e tal. Se você clica aqui no tópico 2, talvez para vocês ainda não esteja aparecendo o tópico 1, desculpe. Por que o tópico 1 não esteja aparecendo? Vamos lá, vamos saber por quê. Olha nessa ferramenta aqui, cronograma. É uma ferramenta bastante importante que você deve ter bastante atenção. O que diz o cronograma? Por exemplo, o dia 8 é o dia para você ver a apresentação do tópico de estudo, ler a apresentação inicial, aquela que eu cliquei ali no primeiro, tá? Ler o plano de ensino. Onde está o plano de ensino? O plano de ensino está aqui em cima, bem ao lado do item cronograma, tá? Então, ler o cronograma com atenção. Então, o que nós temos aqui no cronograma? Já vimos que hoje, dia 8, é para você fazer essas ideias. Tópico de estudo 1. O que diz aqui o tópico de estudo 1? Do dia 9 ao dia 16, esse tópico estará disponível para você. Isso que significa que esse tópico de estudo só vai abrir para você amanhã, ou a partir da meia-noite. Meia-noite 1, meia-noite, ele começa a aparecer para vocês, ok? E assim sucessivamente. Notem, o tópico de estudo 2 só vai abrir para vocês no dia 16. O tópico de estudo 3 só vai abrir no dia 23 e o tópico de estudo 4 só vai abrir no dia 2 do 3. Beleza? Então entendam isso. Diferente de outras unidades de aprendizagem tradicionais, que você possa estar tendo à distância de um curso presencial, o conteúdo não aparece na sua totalidade para você. Tá? Ele vai aparecendo aos poucos. Então é importante que você organize seu procedimento de estudo a partir de amanhã.
Eu vou mostrar um pouco o que está no tópico de estudo 1, porque para o professor, ou seja, para mim, isto já aparece, ok? Então eu posso mostrar para vocês o que tem nos vários conteúdos, mas isso não vai aparecer para vocês, lembrando que eu estou utilizando aqui, evidentemente, o EVA do professor. Outra coisa importante para notar aqui no cronograma, né, é essa período para o envio da avaliação. Então vocês notem que tem, né, a AD1, a AD2, a AD3, a AD4. Então, você tem um período de estudo e um período em que você vai fazer a avaliação. Então, no caso, para o primeiro tópico de estudo, estará à sua disposição a avaliação a partir de sexta-feira. E ela fica disponível da sexta até terça. É neste período que você pode fazer a avaliação, tá? São questões objetivas, né, que você vai responder aqui no EVA, e você só vai ter poder acessar essa avaliação a partir, no caso, da D1, a partir do dia 12 e assim sucessivamente para o. Então é importante, novamente, vou repetindo, né? É importante que você se discipline para organizar os estudos, olhar o material que está no conteúdo, entre este período aqui. Por exemplo, você faz os estudos de segunda a sexta, tá? Ou, né, só deixa eu verificar aqui, dia 19, que dia da semana é? Dia 19, hoje é dia 8 e dia 15. O tópico de estudo 2 vai estar isso, então. Os tópicos de estudos abrem sempre na terça-feira. Então, o que significa, né? Você vai de terça, você pode se organizar de terça a sexta para fazer os estudos. Eu recomendo que pelo menos aí uma meia hora todo dia você olhe. Mas você também pode fazer, já que a data para entrega da atividade, para você fazer a avaliação do tópico de estudo, vai de sexta a terça, né? Você pode fazer o seu estudo de terça, já que o tópico de estudo abre para você na terça, de terça a sábado, por exemplo, de terça ao começo de domingo, e começar no domingo ou no sábado à noite a olhar e fazer as questões. Não deixe para responder as questões da avaliação à distância no último dia, na última hora, porque pode acontecer algum problema e tal. Tá? Então se organize aí, de repente meia hora a cada dia da semana, né, para dar uma olhadinha mais rápida, meia hora, 20 minutos, e um dia mais concentrado, que você gaste um pouco mais de tempo, por exemplo, um sábado e tal, para depois começar a fazer a avaliação. Você também pode, quando você acessa a avaliação, ir lendo as questões, dar uma resposta provisória, né, e passando para você saber quais são as questões, anotar para depois você voltar ao conteúdo e ver qual é a resposta melhor. Desde que você não clique lá no final, na última questão, tá? Você não deve dar o ok final, senão ela salva as respostas e salva definitivamente a avaliação e você não vai poder ter mais acesso a ela porque vai ser considerada como já respondida, tá? Se você não fizer isso, você pode voltar depois e começar a responder de novo, tá? Então, é uma estratégia, ok? Certo, gente? Então, é assim que vai funcionar. Então, vocês vejam aqui, ó, temos aqui o período para a avaliação distância 4, né? Então, o tópico de estudo 4 termina de dia 9/3, né? E a avaliação vai até o dia 10. Então, dia 9/3, nós vamos ter uma avaliação presencial, tá? Que é em caráter especial, um dia 27, só que esse horário aqui, esse item aqui provavelmente vai mudar, né? Em função das questões de isolamento, provavelmente ela vai funcionar igual vai funcionar
as ADs. Então, terá um período, não vai funcionar presencialmente, né? Vai ter uma avaliação, vai ser incluída ainda na semana a avaliação em caráter especial, tá? Para AP, e aí vocês vão ter a data que vai mais para frente, tá? Que vai funcionar mais ou menos na mesma, só que a diferença aqui é as ADs são de sexta a terça. Geralmente as avaliações especiais AP tem um dia ou 2 a menos, funciona de sexta a domingo ou de sexta a segunda. De qualquer forma, vocês serão avisados sobre isso quando estiver mais próximo da data. Já a segunda chamada fica bem mais para frente, mais para o final de semestre, e a avaliação final, né, lá no dia. A avaliação final geralmente funciona no mesmo sistema da AD, mesmo quando era, né, no período normal, sem essas questões do isolamento social, em que as pessoas iam fazer a prova presencialmente. Provavelmente não vai ser esse caso aqui para fazer avaliação presencial, ok? Vamos lá, vamos voltar então a outro item importante para vocês darem uma olhada, né? Um item importante para vocês darem uma olhada, então, é o plano de ensino, que está aqui, né? Então vejam o plano de ensino. Aí o plano de ensino indica para vocês os conteúdos e alguns elementos do material a ser apresentado, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês o tópico de estudo 1. Então temos aqui o tópico de estudo 1. Vejam, né? Quando eu clico o item aqui, tópico de estudos, o primeiro vai para esse item início, geral, que é o que está recomendando o cronograma, para vocês lerem, né? E irem passando, por exemplo, ó, próximo. Então, se vocês clicarem em próximo, passa para o tópico de estudo 1. Infelizmente, como eu falei, tópico de estudo 1 ainda não está à disposição para vocês, porque o calendário indica que vai abrir para vocês amanhã, tá? Vocês também podem clicar aqui no 1 para ver o tópico de estudo, tá? Novamente, só vai estar à disposição a partir do dia 9, conforme indica o calendário. Tá, aí o que vocês vão ter? Vocês vão ter um capítulo, o primeiro capítulo do livro didático de teoria do conhecimento, é assim que se apresenta, tá? Que é esse concepções e formas de conhecimento, 2 tópicos que estão no capítulo, esses 2 primeiros aqui, um texto de fora, tá? O surgimento da filosofia, do Danilo Marcondes. Quando você clica aqui, ó, acesso ao material, aí você, pumba, o material aparece lá embaixo, né, no PDF, e você pode abrir o PDF. Tá? E aqui está a primeira parte do livro didático. Professor, posso acessar o livro didático por outro espaço? Pode. Vamos lá, vamos ver. Mediateca. Aí vocês vão aqui na Mediateca. Teoria do conhecimento, livro completo. Aí vocês clicam aqui, vão ter o PDF do livro didático. Aí ele vai aparecer com a capinha, né, conforme eu mostrei aqui para vocês e tal, completo, tá? O livro em si, como vocês podem ver, tá? Não é muito grosso, é bem básico, tá? E o que ele tem? Aqui, ó, os capítulos, né? Capítulo 1, conhecimento que venho buscar. Capítulo 2, que caminhos possíveis existem para chegar ao conhecimento. Capítulo 3, a outros caminhos. Capítulo 4, agora o caminho e que caminho vou escolher. Então vamos pensar. No primeiro capítulo a gente vai trabalhar no primeiro capítulo que faz parte do material do tópico de estudo 1, só lembrando que não é só o material para estudo, não é só material do livro didático, tá? Tem outras coisas que são oferecidas para vocês no tópico de estudo, como videoaulas, textos externos e vídeos externos, conforme eu vou mostrar ao voltar. Então, no primeiro tópico de estudo, a gente vai falar sobre tipos de conhecimento, como eu já falei. No segundo tópico de estudo, a gente vai falar um pouco de
concepções de conhecimento que trabalham mais a questão de qual é o fundamento de determinado conhecimento. Então, nós vamos ter basicamente 3 concepções modernas. E aí vai ficar dentro da perspectiva moderna, ali entre o século XVI e XVIII. E as perspectivas que vão ser apresentadas para vocês são 3 grandes perspectivas do pensamento moderno: o empirismo, o racionalismo e o criticismo, o empírico-criticismo. E aí os pensadores correspondentes a essa. A grande questão dessas correntes é mais sobre a questão do método do conhecimento, né? O que é o conhecimento? Qual o método? Depois nós vamos ter no capítulo 3, foco mais na questão do que caracteriza propriamente a ciência. E aí nós vamos ter outras concepções contemporâneas, predominam o positivismo, o falsificabilismo, a teoria dos paradigmas e o anarquismo epistemológico. Talvez numa videoaula seja citada uma ou outra concepção, como fenomenologia, mas que não vão ser trabalhadas com tantos detalhes, ou com mais detalhes do que aqui, porque a gente também não vai se aprofundar tanto nessas teorias, porque é uma unidade de aprendizagem mais introdutória. Por fim, no tópico de estudo 4, onde vai fazer parte do material o capítulo 4, nós vamos discutir questões éticas para a ciência, e aí há uma carga grande de questões da área biomédica, e será bem interessante para vocês, Inclusive a recomendação de leitura de um livro, Fundamentos da Bioética, que é este aqui, que vai falar de a ética principialista, uma das concepções que a gente vai ver neste tópico de estudo 4. Relembrando que o conteúdo dos tópicos de estudo só aparecerão para vocês paulatinamente, conforme está indicado lá no tópico, no cronograma. Mas vamos voltar aqui ao tópico de estudo, Ao tópico de estudo. Eu encaminhei a mediateca, Então, vocês também podem ter acesso separadamente a outros materiais. Aqui aquele capítulo, Surgimento da Filosofia na Grécia Antiga. E aqui, veja, vocês rolam a página, já tem um material de turma. Esse material de turma é o material que o professor que está acompanhando vocês disponibiliza. É um material complementar. Eu já deixei algumas coisas, eu fiz uns vídeos sobre a formação da mentalidade grega e deixei lá no YouTube, então são em 2 partes, então estão aqui já, para vocês terem uma ideia. A parte de uns programas de televisão que fazem um debate sobre a ciência e a religião e a filosofia da ciência também estão aqui, E 2 webconferências de revisão são dos professores, o Wilson Leonel, que é um dos conteudistas, e o professor Daniel Chiochetti, que não participou do projeto inicial, então ele não aparece com o nome de autor no livro didático, mas ele vem contribuindo bastante para a elaboração de questões, revisão de questões, a revisão do ambiente do EVA, que a gente vai fazendo conforme a unidade de aprendizagem vai se apresentando. Então, tem dado bastante contribuições. Eu, professor Carlos Euclides Marques, e o professor Wilson Leonel e o professor Luiz Henrique Querichelli, somos os conteudistas originários. Mais evidente, então conforme essas pessoas vão se inserindo, e o professor Daniel se inseriu um pouquinho depois desse novo formato ter sido implantado pela Unisul,
Esse novo formato já tem uns 2 anos, não é o formato aí da adaptação ao sistema Anima, que ainda está em andamento. Tá? Então, este novo formato da unidade de aprendizagem e teoria do conhecimento, o professor Daniel sim, e logo participa das reuniões, colabora, elabora questões, como eu falei e tal, então está bastante integrado. E nesse sentido, para ajudar vocês também, eu disponibilizei as conferências deles, né, conferências que são obrigatórias, a nossa já está agendada para quarta-feira, a partir das 8 horas. Tá? A conferência do professor Daniel tem próximo de 1 hora, do professor Wilson, que é essa daqui, é um pouco mais curta. Do professor Daniel é essa, e do professor Wilson é essa daqui. Então, é interessante vocês darem uma olhadinha, tá? Já para ir vendo o que tem conteúdo. Então, vamos voltar lá no tópico de estudo. Então, agora eu vou mostrar para vocês, tá? E lembrando, isso só vai aparecer para vocês, né, tópico de estudo 1, a partir de amanhã, 9, conforme eu mostrei no calendário, ok? Mas vejam, vocês vão ter acesso, como eu estava mostrando, né? Uma parte do capítulo, primeiro capítulo está dividido agora aqui em 2 partes, que é essa primeira aqui, concepções e formas de conhecimento, e essa segunda, sobre o exercício da abstração na ciência. Depois tem esse texto, como eu falei, externo, surgimento da filosofia na Grécia Antiga, e esse outro texto externo do mito, o mito na sociedade atual. Aí veio material em mídia. Tem um material em mídia produzido nos estúdios da Unisul. Nesse caso, nós temos 2 webaulas produzidas por mim. Uma que fala do senso comum, filosofia e ciência, estabelece aproximações entre esses tipos de conhecimento. Então, se você vai aqui, né, clica, pá, aí começa, ó. Olá, pessoal. Então, veja. Eu sou o E a outra, mito, religião e arte. Mesmo esquema, clica aqui. Bom, é importante que vocês assistam essas conferências, principalmente essa daqui vai ter um conteúdo que não aparece no livro didático, né? E pode aparecer questões sobre algo que é dito aqui nessas webconferências, webaulas, desculpe, que não aparece no livro didático. Tá? Depois vocês têm um episódio aqui de um programa que tinha na TV PUC de São Paulo, tá? Diálogos Impertinentes, e aqui sobre o tema a religião. Tá? Aí é um programa que tem um pouco mais de 1 hora, aproximadamente 1 hora, tá? Então é interessante vocês assistirem. Não cai propriamente questões deste programa, mas é para ver como as pessoas envolvidas ali no debate tratam a questão. Geralmente é convidado uma pessoa da área, no caso aí um cientista que é um físico, né? E uma pessoa de outra área, se não me falha a memória aqui, é um debate entre o poeta e o físico. Depois tem esse episódio daquele velho programa, já tem bastante tempo, que tinha no Fantástico, né? Ser ou não ser, com um episódio de Aristóteles falando sobre a questão do nascimento da filosofia, né? Que leva. E aí é um vídeo bem curtinho. No final tem algumas atividades, essas atividades não são obrigatórias, mas é interessante vocês fazerem, né? Tem a resposta depois, gabarito, no final do livro didático, se não me falha a memória. Isso aqui vocês só vão ter acesso, né, que é o acesso para AD1, a partir daquela data indicada, sexta-feira, e por enquanto vai aparecer como sem acesso. Né? No meu caso, até também sem acesso, porque eu não faço, né, no ambiente do professor. Veja, esse é o material do tópico de estudo 1 que vocês terão acesso a partir de amanhã. Assim sucessivamente acontece que você clica o 2, mas reiterando, né? Isso não vai aparecer para vocês só na semana que vem, a partir da terça-feira da semana que vem, e assim sucessivamente para os outros. Outros espaços que vocês têm. Então, sabe, o mural
Sempre que vocês abrirem terá um aviso. Esse aqui é o primeiro mural que eu postei, dizendo para vocês que a gente logo ia começar. Eu postei isso ontem à noite. Tá? Nós já temos um fórum aberto, inclusive já tem uma primeira participação. Estamos aqui, ó, Fórum 1, partindo de minhas inquietações. Tá? É um fórum interessante para descobrir o que trouxe vocês aqui. Não é um fórum avaliativo, mas é importante que vocês participem para trocar ideias com os colegas também, né? E para a gente se conhecer também, porque num primeiro momento da proposta do fórum tem essa questão de saber um pouco o que levou vocês a escolherem o curso que escolheram. Mas a partir desta inquietação, né, vamos tentar ver também uma característica do formato da ciência ou da produção de conhecimento mais acadêmico, que é elaborar um problema de pesquisa, uma questão-problema. E aí isso vai misturar este conteúdo, talvez alguns de vocês estejam fazendo também aquela outra unidade de aprendizagem institucional, Universidade e Ciência, e lá vocês ouvirão falar sobre tipos de projetos de pesquisa e tal, e como se formatar, e essa é uma primeira questão, né? E essa é uma característica do fazer científico, né? Mais metódico, mais planejado. Então, rudimentarmente ainda, nós vamos exercitar um pouco a partir de uma inquietação inicial. Então, aqui você já tem uma diferenciação. A inquietação pode ter características parecidas com o senso comum, né? Nós podemos ter várias inquietações como pessoas do senso comum, como mentalidade de senso comum. E aí, como transformar isto num arcabouço ou numa etapa inicial para uma pesquisa, um projeto de pesquisa que tem um caráter mais científico. Tá? Então, há uma diferença da inquietação, da mera inquietação do senso comum para pergunta, problema de pesquisa. Ok? Então, isso é um pouco isso que a gente vai fazer aqui nessa transição. De alguma forma, neste primeiro fórum, a gente vai transitar aí da parte inicial, de um tipo de conhecimento mais de senso comum, para um tipo de conhecimento mais científico, ok? Depois nós temos outro fórum que vai abrir mais para a semana que vem, que vai discutir uma questão ética, predominantemente a questão do plágio, tá? Que é uma questão bastante problemática. Participe. Então, vimos aqui que nós temos o mural. Assim, aqui, ó, tem um comentar. Isso é uma ferramenta interessante. Vocês podem clicar aqui e deixar um comentário, tá? Sobre a postagem. É uma outra ferramenta para a gente se comunicar, porque tem uma ferramenta para vocês se comunicarem comigo, que é essa daqui, professor tutor. Aqui vocês podem deixar perguntas, por exemplo, a colega Brenda já deixou uma pergunta, eu já respondi em vídeo. Então essa foi a primeira pergunta agora da manhã. Vamos diferenciar a ferramenta suporte, né? Tem essa daqui, suporte, da ferramenta professor. Quando vocês tiverem uma dúvida, por exemplo, eu não consigo acessar certo material, quando vai ser a data de tal avaliação, eu tenho um problema de matrícula e tal, essas questões mais burocráticas, vocês vão deixar a pergunta para o suporte. Quando forem questões de conteúdo, professor, não entendi um determinado conceito, professor, o senhor disse lá naquela web aula tal coisa, professor, depois que fazer, por exemplo, a questão X da AD1, eu não entendi muito bem ou não encontrei o material onde está esse conteúdo e tal. Aí vocês deixam nesta ferramenta, professor tutor, tá? Então, dúvidas sobre o ambiente, questões burocráticas, datas de avaliações, etc., tá? Problemas com acesso, ferramenta de suporte. Será outra pessoa, o André, que é o nosso monitor, tá?
orientador educacional que está acompanhando essa turma. Ele acompanha tanto o professor quanto os estudantes. Reiterando, perguntas, dúvidas de conteúdo, esta ferramenta professor tutor. Notem, né? Esses são espaços para a gente dialogar. Os espaços para a gente dialogar no mural, essa ferramenta comentar. Aí vocês podem comentar a postagem, as discussões iniciais. Eu vou fazer algumas postagens com vídeo e tal. O fórum. O fórum é mais para vocês, mas eu vou também intervir no fórum num primeiro momento. Mas depois para o final, quando começa a ter mais trabalho, né, que eu tenho acumulado, aí talvez eu apareça menos. Mas é um espaço, como eu falei, também para vocês trocarem ideias. Tá? Principalmente esse primeiro e o segundo mais ainda. Então, outra ferramenta para a gente se comunicar é a ferramenta professor e, claro, a webconferência. Tem aqui a ferramenta webconferência e eu já agendei essa daqui para quarta-feira. Por enquanto, eu só agendei a desta semana, tá? Que vai tratar de questões sobre o tópico de estudo, tirar mais algumas dúvidas. Mas eu gostaria que vocês, logo que eu publicar esse material que eu estou produzindo agora aqui neste momento, vocês deixem lá no mural, na item comentar, qual é o melhor dia para a gente agendar, quarta ou quinta. Eu vou optar por esses 2 dias, porque se eu deixar para terça é o início do tópico, não faz muito sentido logo no início, né? Então, ou mais para o final ou no meio, quarta ou quinta. Qual o melhor dia e qual o melhor horário para a gente agendar as webconferências. Então, conforme as respostas, o que predominar, eu particularmente gosto mais da noite, mas pode ser tanto de manhã como de tarde. Então, qual período que você prefere? De manhã, de tarde ou de noite? Se tiver um horário mais definido, vocês indiquem lá na ferramenta comentar do mural, né, em que eu postar este material. Ok? Por enquanto eu agendei aí para as 20 horas de quarta-feira. É interessante a gente deixar sempre o mesmo dia da semana. Eu pensei em agendar todas as quartas de noite, tá? neste horário. Mas, de repente, pode haver um número muito grande de pessoas que quarta à noite não seja muito bom. Entretanto, né, é sempre bom lembrar que essa ferramenta de webconferência, ela tem um objetivo de um contato mais síncrono, ou seja, um contato naquele horário, professor e aluno e tal, mas vocês também podem assistir gravado depois, se não puderem participar naquele momento em que ela estiver acontecendo, sendo ministrada. Tá? E deixarem os comentários na ferramenta professor ou mesmo em algum mural que porventura possa aparecer indicando alguma coisa sobre a webconferência em questão. Tá? Nós teremos pelo menos 4 webconferências, uma para 4 tópicos de estudo, se necessário for uma quinta, mais preparando para a avaliação final. Aí só para aqueles que ficarem, né, para a avaliação final. Vamos ver um aspecto aqui no plano de ensino. Ao acessar o plano de ensino, vocês vão encontrar as estratégias, os instrumentos de avaliação. Né? Nossas avaliações são predominantemente objetivas, só questões objetivas, para dizer bem a verdade, e são formadas assim. Tem um bloco de avaliações que a gente chama de ADs. Então, são 4 ADs, como eu mostrei ali no cronograma. AD1, AD2, AD3, AD4. Uma AD para cada tópico de estudo. Essas ADs, então, são automatizadas, né, feitas no EVA e questões de múltipla escolha. O que vai fazer para o cálculo da nota? É a soma dessas 4 ADs dividida por 0,35, porque a média das ADs vale 35% da nota, conforme está indicado aqui, ó, nesse cálculo aqui. Tá? Você vai somar, dividir por 4, você vai ter a nota. E aí o resultado dessa soma e divisão, você multiplica por
35, você tem a média da AD. É isso que vai aparecer lá no sistema de notas, tá? Que você acessa pelo Minha Unisul. E depois a nota da AP, que é essa avaliação que provavelmente vai funcionar em caráter especial, ou seja, você também vai fazer automatizada aqui pelo ambiente virtual, em função da pandemia, e é uma só que a AP, ou avaliação especial, vale 0,65, porque você multiplica por 0,65, porque ela vale 65% da nota. Então, se nesse cômputo, média dividido por 0,35, média de ADs, mais AP dividido por 0,65, sua nota for igual ou maior que 7, você estará aprovado automaticamente. Caso sua nota seja menor do que 7, aí você terá que fazer a avaliação final. Aí como acontece? Que nota eu preciso para avaliação final? Vamos supor que essa sua média aí entre ADs e AP tenha sido 5, tá? Então você ficou para a avaliação final. Você vai precisar de 7. Por quê? 7, 5, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 é a média final para passar com a avaliação final. Okay? Então, quanto mais perto de 6 você tiver na sua média, ou mais que 6, por exemplo, você pode ter 6,5. Você ficou com a média aí anterior, 6,5. Mas 6,5 é menos que 7. Logo, você vai precisar fazer a avaliação final. Mas nesse caso, bastará você tirar um 5,5 para ficar com média 6. Tá? Claro que se você tirar uma nota maior do que 6,5, por exemplo, se você tirar 7,5, sua média vai aumentar, vai passar para 7. E se você tirar 10, então você vai ficar com 8, alguma coisa, 8,3. Então você pode melhorar sua nota muito fazendo a avaliação final se a sua média tiver inicialmente abaixo de 7. Então, é importante que você faça a avaliação presencial ou essa avaliação em caráter especial, porque ela tem um peso maior. Por exemplo, você pode até ter tirado 10 em todas as ADs, o que vai acontecer? Sua média vai ficar em 3,5. Se você não fizer a AP, que tem 2 chamadas, então preste atenção à data das chamadas. Se você não puder fazer a primeira, fique atento para a segunda, tá? Para a data da segunda. Mas não deixe de fazer a AP. Então, se você fica com a média, vamos supor um caso que você não fez nem a primeira nem a segunda chamada, não tem justificativa legal para isso, mas tirou 10 em todas as atividades da AD1, das ADs, 1, 2, 3 e 4, então você ficou com média 3,5. Neste caso, você vai precisar de quê? Você vai precisar de 8,5 para fazer 12. E aí 8,5 já é uma nota bem pesada para você. Então, ao contrário, por exemplo, se você não fez as ADs, mas você tirou 10 na AP, você vai ficar com média 6,5. E como eu falei, 6,5 precisa apenas de 5,5 na avaliação final. Então, mas não estou recomendando aqui que você faça apenas uma avaliação, tá, gente? Não fique no risco. Faça todas as avaliações, tanto as ADs quanto as APs. Não fiquem tristes se de repente numa primeira AD você tirar uma nota baixa. Lembre-se que você pode recuperar tirando uma nota melhor na próxima, assim sucessivamente. É uma média de 4 avaliações. Espero que vocês façam um bom semestre, um bom período, né? A gente vai ficar aqui durante um mês praticamente, né? Como a gente pode ver quando a gente faz o acesso, vamos ver aqui, o acesso inicial à unidade de aprendizagem. Veja, a unidade vai do dia 8/2 ao dia 26/3, né? Durante esse período, mas ela termina ali, né, os tópicos de estudo antes da avaliação presencial por volta do dia 9, 10 do 3. Então a gente vai ter um mês aproximadamente, 40, 45 dias, né, para dar conta desse conteúdo
vocês principalmente. Então organize os seus horários, não deixe de ficar ligado aos informes do mural. Assim, logo depois que vocês fizerem, por exemplo, a AD1, terminado o prazo, né, como o prazo para entrega é terça-feira, na quarta eu já vou publicar alguns retornos, não todos os retornos, mas alguns retornos, alguns dos quais já de semestres anteriores, com padrões de desvio de resposta, embora não sejam as mesmas provas do semestre passado, mas lembrando, né, as avaliações são objetivas, mas as questões não são as mesmas para todo mundo. Elas vão vir de um banco, aí o sistema vai puxar e gerar uma prova para vocês. Mesmo o estudante que tiver a mesma questão, a ordem das alternativas não vai ser a mesma. Então, cuidado com isso, não é pegar aí um primeiro para responder e depois passar o gabarito para os colegas, que isso não vai funcionar, porque as questões podem ser diferentes. E mesmo que elas sejam o mesmo enunciado, pode ter alternativas com variações, tá? Que a gente vai modificando, apresentam tanto elas podem alterar as ordens das alternativas, como modificar sutilmente alguns enunciados da alternativa. Então, para um colega, uma questão X pode aparecer como a primeira questão. Para o outro, a mesma questão X pode aparecer como a terceira ou quarta questão da avaliação. A alternativa para o primeiro colega pode ser correta, pode ser a alternativa A, mas lá para o outro, a mesma pode ser alternativa, pode ser C. Como no vestibular às vezes tem, né, a prova, as cores, a prova é a mesma, mas há uma modificação aí na ordem das alternativas e tal, e também na ordem das questões em alguns casos. Tá? Então, podem ter questões diferentes, a ordem das questões podem ser diferentes, e a ordem das alternativas pode ser diferente, e as alternativas também podem ter sutis diferenças entre um e outro. Então não adianta mandar para um colega um gabarito que provavelmente não vai funcionar. Isso é para evitar exatamente essa estratégia que, infelizmente, alguns adotam para facilitar seus procedimentos avaliativos. Então, gente, eu vou dar alguns retornos. Tá? Se tiver uma dúvida mais pontual que esses retornos não tenham cumprido, vocês peçam uma explicação via ferramenta professor tutor, ok? Então, acho que essa última dica que eu tenho para vocês. Espero que, reitero, né, as boas-vindas e espero que eu possa contribuir aqui. Vocês não tenham medo de fazer perguntas. Espero a grande participação de vocês para que a gente possa fazer e passar. Eu dependo das perguntas de vocês, eu dependo da participação de vocês para poder garantir que a minha função aqui seja cumprida de bom grado. Até mais.